gurizada, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar como é simples, né? Como é fácil para você calcular os metragens quadrados para comprar a quantidade exata de tinta para pintar qualquer cômodo, qualquer casa e por aí vai, qualquer parede. É muito simples, tá? Esse cálculo. E é sério, quando eu digo simples mesmo, é porque é muito fácil. Primeiramente, tá? O que você tem que fazer? Pega um papel aí para anotar e, claro, quando você for calcular, também pega outro papel para anotar essas medidas. O que acontece? Para começar o cálculo para a metragem quadrada de quanto que você precisa de tinta para pintar uma parede, um cômodo, uma casa, a gente começa, vamos dizer, por uma parede. O que você vai precisar? De uma fita, né? Ou uma trena. E o que você vai fazer? Vai abrir ela e vai começar a medir. O que você tem que medir, tá? Vamos lá. Você tem que medir o comprimento, ou a largura, ou a palavra que você queira usar, tá? Uma ponta a outra da parede e a altura. A altura é de baixo para cima, tá? E o comprimento é o total da parede. O que você vai fazer? Tendo essas duas medidas, essas medidas elas são em metros, né? Você multiplica uma pela outra. Aí você vai ter a quantidade de metro quadrado daquela parede. Vamos dizer que é um quarto, você vai pegar a medida das 4 paredes, porque normalmente um quarto é concluído de 4 paredes, pode ser mais, né? Mas vamos num quarto pequeno, 4 paredes, e você vai somar, né? Faz uma parede, faz a altura vezes o comprimento, anota o valor. A outra parede, a mesma coisa. E soma, tá? Soma esses valores. Quando você vai somar, você vai ter uma quantidade em metragem quadrada do cômodo, tá? A gente tá fazendo por quarto, mas pode fazer isso para uma casa e por aí vai. Vai ter a metragem quadrada do cômodo. Ou você pode fazer uma parede, fazer vezes duas aquela quantidade, depois outra parede vezes duas, porque são 4 paredes iguais, quando for o caso. Depois que você tem a metragem quadrada do cômodo, você vai fazer as metragens quadradas das portas e janelas. O bom é descontar daquele total a metragem quadrada dos vãos, que é porta, janela, se tem alguma outra parede que tem algum buraco, né? É os vãos. A mesma coisa você vai fazer, vai pegar a largura, né, o comprimento, vezes a altura. As janelas, as mesmas coisas. E daquele valor total que você tem, você vai diminuir essa quantidade de vãos. Você vai ter o total de metragem quadrada para pintar aquele cômodo. Duas coisas. Ou a gente usa uma base de um cálculo que eu vou ensinar para você, se você precisa fazer um orçamento, ou é só para ter uma base, ou você pega a lata de tinta, que normalmente, tá? Normalmente, todo fornecedor de tinta, ele descreve na lata de tinta quanto aquela tinta rende. Então, qual é a quantidade de metros quadrados que ela vai pintar. Tem lá também as descrições da tinta, né? Quanto necessário para diluição e outras coisas que não vem ao caso agora. Mas a lata normalmente tem todas essas informações. Assim, normalmente, quando você tem uma metragem quadrada, você também pode ir na ferragem, na loja de tinta ou em qualquer lugar específico que eles sabem fazer essa conversão, tá? Mas você precisa dessa metragem quadrada. E uma coisa, então vamos lá para aquele cálculo que eu falei para vocês de, eu preciso para fazer um orçamento, que não sei o quê. Normalmente também a maioria dos fornecedores usam ela. Por exemplo, a lata de tinta que eu usei para fazer, né, a repintura no meu quarto, como ele era apenas a mesma tinta, né, a mesma cor, é uma demão. Isso também tem descrito lá na lata. Depois que você tem a metragem quadrada do quarto, tirando os vãos, tudo certinho, o que dá para fazer? Vamos dizer que eu tenho um cômodo de apenas, né, 18 metros quadrados. Normalmente é isso, assim, um quarto pequeno ou uma cozinha, tipo uma sala, as 4 paredes. Dá em torno disso ou mais, tá? É um exemplo, gente. Eu vou botar aqui na calculadora
para vocês poderem ver, tá? 18 metros quadrados. O que vocês vão fazer? Esse valor, ou outro valor que vocês tenham encontrado na hora de fazer metragem quadrada, vocês vão multiplicar por 0,20 vezes 1,2. Ou 0,200, como as pessoas gostam de dizer, mas 0,20 dá a mesma coisa que se eu escrevesse 200 ali. E apertar igual. Tá vendo esse 3,6? Ele é exatamente o valor de uma lata de tinta. Sabe? Aquelas latas pequenas de 3,6 litros. Esse é o valor necessário para pintar, né, um cômodo de 18 metros quadrados. Mas, uma coisa, esse valor aqui, de 0,20, é para caso de pintura, tá? Não de repintura, que foi o meu caso, que era uma demão só. Esse cálculo aqui é para quando você vai fazer 2 demãos. Aí você usa esse 0,20. Espero ter ajudado vocês. É um cálculo simples, como eu falei para vocês. A maioria usa, tá? A maioria dos fornecedores de tinta usam esse cálculo. Mas eu aconselho a você, tá? Se não é para fazer um orçamento, se não é para só ter uma base, que é realmente para pintar, antes de comprar, você conversa, né, com o vendedor, vê se essa tinta usa esse cálculo, ou mesmo você pega a lata, ou o galão, ou o que seja, e lê, tá? Tem todas ali, ou vai ter um QR Code para você ser direcionado e ter essas informações, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!